Estamos começando mais um programa Odontologia para Todos e hoje vamos conversar com o cirurgião dentista Alexandre Franco Miranda, especialista em saúde coletiva, periodontia, gerontologia, mestre e doutor em ciências da saúde pela UNB, pós-doutor em odontologia pela USP, cirurgião dentista do Hospital Sírio-Libanês, professor doutor da Universidade Católica, professor de mestrado, doutorado, autor do livro Saúde Bucal em UTI. Alexandre, opa. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a honra, né, e a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz, né, diante de tantas personalidades aí, a gente poder ter sido lembrado de poder participar. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você, Ricardo, pela oportunidade e vocês aí também que estão nos assistindo, né? Quem é o Alexandre? O Alexandre é um cara elétrico, é um cara apaixonado pelo que faz, ama a família, é um cara que busco ser o mais humano e ético possível, que foi algo que acho que a questão do ensino, né, da família, né, minha mãe, meu pai, o qual perdi ano passado e ainda fica aquela dor no coração, que fica a questão de valores, né? Valores humanos, éticos. O Alexandre é isso, o Alexandre eu acho que é mais intensidade, estou aprendendo com a família, estar mais com o pé no freio, um foco dedicado a grupos especiais como um todo, né? Na prática odontológica, um caminho em que, desde a época da faculdade, né? Você é doido de seguir esse caminho, né? Poxa, o que você quer isso? Né? E é uma história que a gente vem construindo tijolinho por tijolinho, né? Então o Alexandre é isso, o Alexandre ama a profissão, eu busco também passar isso para os meus alunos, né? Para as pessoas que estão próximas, para os meus familiares. Você trabalha com odontologia para pacientes especiais, odontogeriatria. Como você vê o ensino dessas disciplinas, né, na graduação, o que te atraiu para essas áreas? Eu acho que quando se fala em odontologia para pacientes especiais, odontogeriatria ou até odontologia hospitalar, é uma grande lacuna ainda que a gente tem na odontologia, né? A gente esbarra ainda em áreas em que não temos a presença do profissional capacitado de uma maneira geral, mas principalmente na necessidade desse grupo interprofissionais, né? Ou estrutura física ou estrutura humana, né, que possam receber essas pessoas e proporcionar um tratamento digno e capacitado. Quando envolve a graduação, né, a formação, graças a Deus essa realidade em Brasília, por exemplo, isso vem mudando e mudou muito. Né? Quando a gente teve a possibilidade de assumir dentro da área de odontologia para pacientes especiais dentro da universidade, eu não tive essa disciplina, né? E fui seguir esse caminho, né? Nem odontogeriatria, e muito menos odontologia hospitalar. Então o fato das universidades hoje terem a possibilidade do aluno, não estou falando sair um expert no atendimento, mas ele ter esse tipo de conhecimento, estratégia de atendimento, de manejo, de adaptação, de uma investigação mais integral sistêmica. E a gente fala muito nessa área no contexto biopsicossocial, a gente enxergar a odontologia como um todo, o ser humano como um todo e aplicar a prática clínica. Né? Então, eu acho que quando a gente envolve isso na graduação, a gente estimula esses alunos, né? Porque como é que eu vou ter profissionais interessados nessas áreas se na graduação eu não tenho um professor, eu não tenho disciplinas, eu não tenho uma assistência educacional e de formação dessas pessoas, né? Para ter esse estímulo depois de graduado. Então, eu acho que quando a gente tem essas disciplinas na graduação, eu acho que todas as universidades hoje em Brasília têm, muitas no Brasil têm, a disciplina de odontologia para pacientes especiais, seja prática, teórica, odontogeriatria, odontologia hospitalar, prática ou teórica. Isso permite que o aluno, né, o futuro cirurgião dentista, ele saia do tecnicismo, ele passa a avaliar, eu acho que, um contexto mais amplo e a partir daí ele consiga aplicar, né, a prática odontológica. A pandemia modificou o ensino nas universidades. Você acredita que esses profissionais que estão se formando nesse período estão bem preparados? É um grande dilema, né? Um paradigma aí que a odontologia ela vai quebrar, né? E precisa quebrar, porque não tem como a gente pensar num cirurgião dentista nota 10 na teoria e nota 0 na prática. Então, se a gente nesse momento de pandemia
se a gente pensar no contexto formação educacional ou formação de cirurgião dentista, eu acredito que a gente vai ter uma falha ou falhas, né? Até porque quando a gente envolve no aluno, eu jogo muita responsabilidade para o professor. Porque o professor também ele não está aprendendo, ou seja na pós-graduação ou na graduação, ele também não sabe, ele está se reinventando. E quando a gente se reinventa, a gente vai ter que criar alguma modalidade. Mas eu acredito que a pandemia, dentro da prática odontológica, ela vai diminuir, eu acho, a capacidade do cirurgião dentista no atendimento. Né? A gente vai ter muita teoria e vamos perder essa parte prática. Alexandre, como que você vê a formação daqui para frente dos novos profissionais de saúde? De uma forma mais híbrida, mais EAD, isso veio para ficar, não tem como voltar como era antes? Eu também penso, professor Ricardo, que isso muito vale pelo projeto pedagógico da universidade. Né? Cada universidade, quando a gente pensa, por exemplo, a gente temos em Brasília a universidade pública, a Universidade de Brasília, e temos outras universidades privadas. Então, o curso de odontologia ou a universidade como um todo é que ela vai ter a estratégia educacional melhor aplicada. Porque a gente sabe que tem a questão também custo-benefício, manter um curso, manter uma equipe de professores capacitados. Né? Então, provavelmente, a gente vai ter algumas dificuldades em relação a isso. Eu acho que esse seria mais ou menos o olhar. Alexandre, como está a saúde bucal do idoso após um ano de pandemia? Saúde bucal do idoso é uma estratégia que a gente tem que pensar muito, porque o idoso, nos próximos 20 ou 30 anos ainda, vamos sofrer reflexos de uma ação mutiladora e negativa da odontologia no passado, que a gente não tinha uma ação preventiva e educacional. Então o idoso de hoje, ele sofre por ações que aconteceram no passado. Então, hoje a realidade do idoso brasileiro é idoso desdentado, sem acesso a serviços capacitados, necessitando de tratamentos reabilitadores, sejam implantes ou próteses dentárias. Só que a gente tem também a questão do custo em relação a isso. As pessoas não têm tanto poder aquisitivo de poder fazer tratamentos complexos. Por mais que a gente ache que a odontologia é acessível a todos, a gente sabe que não é. Né? Então, a saúde bucal do idoso, na pandemia, a gente observa muito, ponto 1, as dificuldades que já vêm da decorrência do próprio envelhecimento. Vai destacar a própria higienização da língua, que é a presença da saburra lingual, a broncoaspiração, acúmulo bacteriano, que envolve a odontologia hospitalar como um todo, mas é um público que tem essa dificuldade, ou uma prótese mal higienizada, ou o idoso dentado que perde a sua capacidade mecânica, né, de escovar e precisam criar técnicas adaptativas, seja escova elétrica, uma adaptação na escova, que vai permitir que esse idoso realize esse trabalho. Pacientes idosos com quadros demenciados ou pacientes idosos dependentes ou semidependentes que estão dentro da assistência domiciliar, que necessitam de ter um acesso aos cuidados orais, a qual o cuidador passa a ter essa responsabilidade, o familiar. Só que a gente entra do outro lado, será que o cuidador e o familiar cuidam da saúde bucal deles? Como é que eu vou propor que ele cuide de um paciente idoso nesse momento? Então a pandemia hoje ela veio para, eu acho que, encaixotar mais ou menos e evidenciar os principais problemas que os idosos já tinham, têm e vão ter nos próximos anos. Porque a tendência é que nós sejamos idosos com dentes. E aí é o outro questionamento, como é que vai ser a prótese? Como é que vai ser o implante? Quais são as necessidades daqui a um tempo? Né? Então, a realidade da promoção de saúde bucal do idoso, ela vai mudar. Então, nesse momento de pandemia, eu acho que o grande quesito foi medo dos idosos ir ao consultório, a procura da assistência domiciliar, principalmente para condutas de mínima intervenção, porque eu estava incomodando de repente, uma prótese estava machucando, um desgaste, ou eliminação de algum problema clínico, inflamatório, ou até infeccioso, por meio de medicamentos, sem intervenção. Então foi mais algo mais paliativo ou mais assistencial. Em relação à pandemia, você percebeu uma mudança na valorização do dentista nos hospitais? Eu acho que a gente observa, pelo conhecimento que a gente tem, não só de Brasília, mas também do Brasil
e ter a possibilidade de levar o nosso trabalho para outros países, né? Então, a destacar México, Chile, Paraguai, Peru. Então, a gente tem a possibilidade de levar um pouco do que a gente faz e ver quando envolve fora e principalmente aqui dentro, que em Brasília, por exemplo, o sistema público de Brasília, ele tem uma grande referência porque os profissionais concursados, os profissionais que estão atendendo dentro dos hospitais, eles já têm essa demanda da população como um todo. Quando a gente envolve o sistema privado, a gente tem grupos específicos, né, que já trabalhavam em hospitais, né, ou grupos que estão sendo criados e formados nos novos hospitais, principalmente para assistência. Eu acho que houve uma valorização do cirurgião dentista no sentido da questão da divulgação, no sentido da disseminação da informação e um maior entendimento dos hospitais e do sistema como um todo, de que a promoção da saúde bucal, tá certo? Ela faz parte da assistência do paciente crítico ou não dentro do hospital e que qualquer interferência na cavidade oral vai interferir na sua saúde integral desse paciente. Então, eu acho que os hospitais hoje em Brasília, todos têm o entendimento de que precisa ter um cirurgião dentista. Só que a gente entra no outro lado, que é o lado da como isso vai ser, ou vai ser por meio de uma contratação, vai ser por meio de um serviço terceirizado, vai ser por meio... Você está entendendo? Então, cada hospital tem uma identidade em relação a essa valorização. Entendi. E além disso, né, o dentista está preparado para ir para a UTI? É um outro olhar também, professor Ricardo, porque o que acontece? Quando a gente fala está preparado, é algo que faz parte até do tema do nosso livro, né? Saúde bucal na UTI, a necessidade, né, de capacitação profissional. O que a gente entende? Será que um profissional que tem pouco tempo de experiência, eu falo clínica, de relação humana, será que ele está preparado para estar na beira-leito atendendo um paciente sob ventilação mecânica? Você está entendendo? Então, será que os cursos que hoje são divulgados ou realizados de pós-graduação no Brasil, eles têm uma carga horária prática evidente? Porque quando eu falo odontologia hospitalar, não é papel do cirurgião dentista ficar fazendo higienização oral de paciente na UTI. Tá? Se você é cirurgião dentista e faz isso, você está fora da realidade da assistência da odontologia hospitalar. Não tem que fazer, isso não é nosso papel. Nosso papel é implementar uma estratégia, criar situações, capacitar a equipe para que isso realize. Se você acha que ser cirurgião dentista no hospital é ir lá ficar eliminando sabor lingual, não é o papel. Então, é esse olhar também que a gente precisa ter, porque o mercado ele vai chamando conforme a demanda. Né? Então, ou seja, se eu tenho uma pessoa, um profissional que fez um curso, acabou de se formar, fez um curso daqui 2 anos, vai estar atendendo o paciente na UTI, ele precisa ter essa capacitação, esse preparo. Ele está preparado? Eu também faço essa pergunta para você, estou te colocando outra pergunta. Sim. E é algo que a gente vem batalhando, porque hoje, às vezes, parece que a odontologia é fácil, né, nesse contexto. Não, vai lá, filho, vai lá atender o fulano de tal, está na UTI. Será que esse dentista, ponto 1, cirurgião dentista que não tem habilitação em odontologia hospitalar, ele não pode estar no hospital, ponto. Né? Mas isso acontece? Não acontece. Hoje muitos hospitais, eu falo Brasil tem profissão. Por quê? É uma mão de obra talvez que é uma negociação que isso acontece, não sei. Você está aí, eu não vou entrar em méritos de A, B ou C. Temos profissionais com pouca experiência ou experiências não satisfatórias quando envolve o contexto da odontologia hospitalar como um todo. Há um mercado por trás disso, de algumas empresas ou grupos odontológicos, de vender serviços, porque é algo também e aí eu posso falar hoje pela responsabilidade que a gente tem no hospital e por ter criado há um tempo atrás, né, a implementação de um serviço de um hospital cardiológico, a gente observa muito que a realidade do cirurgião dentista e é algo que eu sempre abominei e busco abominar isso, que é justamente o comércio diante de uma situação frágil e crítica de um paciente dentro da UTI. Porque, exemplo, se você tem um familiar, uma pessoa próxima, sob ventilação mecânica,
ou precisa fazer algum procedimento odontológico que seja, não compete a odontologia ir lá ficar vendendo planos de tratamento para esse familiar fragilizado, sabendo que seu pai está lá, ou sua mãe, ou quem for, sob ventilação, necessitando desse cuidado. Então o hospital ele precisa entender que existe uma situação em que não compete ao dentista ficar se vendendo ou vendendo planos de tratamentos em momentos frágeis. Então o paciente tracostomizado lá, consciente, fala, ó, precisa fazer isso. Ele vai fazer, ele vai pagar o que for. A família junta dinheiro do que for para resolver o problema. Só que é algo que a gente precisa entender que isso não pode acontecer. Os hospitais eles precisam entender que odontologia faz parte, seja uma equipe, PJ ou um sistema, e que existe um trabalho de gestão em saúde, em que o hospital entenda como remunerar esse profissional da odontologia. Ponto 1. 2, ou o cirurgião dentista fazer parte dessa equipe. Não se contrata fisioterapeuta, fono, psicólogo, fonoaudiólogo já falei, psicólogo, terapeuta ocupacional. Por que cada hospital não abre uma contratação de um cirurgião dentista, de 2, de 3, de 20? Não sei. Nós temos uma lei aqui no DF, né? Então você vê uma diferença entre os hospitais públicos e privados nessa administração que você tem relatado? Sim, a gente observa isso porque quando a gente envolve, é um outro olhar também, professor Ricardo, porque quando a gente envolve o sistema público, é aquela coisa assim. Exemplo, você é um profissional da rede pública, numa rede pública. Seu salário no final do mês, ele custa 10 moedas. Você tendo um paciente ou você tendo 1.500 pacientes, o seu salário no final do mês custa 10 moedas. Quando a gente envolve o sistema privado, e que muito acontece, é como? Você não recebe as 10 moedas todo mês. Então você tem que gerar o quê? Uma venda para que você possa ter uma remuneração sobre isso. E é o que eu não concordo. Por mais que não é sua realidade hoje, não é minha realidade hoje, mas não é o que eu concordo. Porque fica um comércio, é um comércio. Né? Não estou falando que a gente tem que ser Mas é um comércio numa situação excepcional. Isso, uma situação crítica. Uma UTI, uma situação crítica. Então, assim, só que isso você envolve questão clínica, emocional, financeira. Porque se a família não tem dinheiro, e você fala que aquele foco de infecção está tendo uma interferência direta na condição sistêmica, a família vende o carro, cara. Sim. A família junta todo mundo para conseguir pagar esse plano de tratamento. E é assim que vai se mantendo as coisas. Porque o que eu entendo hoje na gestão, né? A gente está finalizando o curso de gestão em saúde no próprio Sírio-Libanês hoje, é justamente esse elo. O hospital, a gestão na odontologia, porque o hospital hoje, ele não sabe lidar com a gestão da odontologia. Ele sabe lidar com a gestão do hospital, mas ele não sabe lidar com a gestão da odontologia. E compete a nós justamente criarmos estratégias de gestão, de implementação, em que o cirurgião dentista ele vai conseguir ser bem remunerado, em que ele vai conseguir ter um suporte assistencial, em que ele vai ter um reconhecimento do trabalho que faz, né? Não só no sistema, mas eu falo na equipe multidisciplinar como um todo. Né? Porque quando a gente trabalha no hospital, a gente entende o quê? Tem a fisioterapia. A fisioterapia ou é uma empresa ou é alguém contratado. Né? A mesma coisa na odontologia. Que já está integrado ao sistema. Sim. E o dentista não. Não. Então, assim, alguns hospitais, eles têm esse olhar, assim, eles pensam assim, a odontologia é muito importante. Só que como é que eu pago? Como é que eu faço a remuneração desse profissional? Entendeu? Então, é algo que a gente está tentando montar, estruturar. Como é que a gente casa isso? Porque quando a gente está no nosso consultório, nossa casa, a cadeira odontológica, a gente sabe o que custa água, luz, telefone, sei lá o que for. Mas quando a gente está num sistema em que a gente está usando a estrutura do hospital, ou não, vai ser o cirurgião dentista que vai levar toda a estrutura, seja o raio-x, seja o laser, seja sei lá o que for. Né? Então, como é que foi feito esse acordo? Então, o que eu observo hoje é que o sistema público, hoje, se a gente pensar Brasília, é uma grande referência quando fala em assistência em pacientes críticos.
né? Muitos eu conheço, né? Muitos eu tenho conhecimento. O sistema privado também. Existem vários grupos em vários hospitais, né? Que só tem que, poxa, dar parabéns para todo mundo pelo trabalho que está sendo realizado, né? Porque por mais que não tenha esse apoio, a gente sabe que a odontologia está ali, a sementinha está plantada. Não é aquela coisa, não temos aqui. Está ali. Só que o que não está acontecendo é como vai ser esse plano de negócio. E quando a gente está no hospital, a gente precisa entender disso. Né? Quando a gente está num hospital privado, é plano de negócio. A odontologia não adianta você mostrar uma boca suja, mal higienizada, desculpe, uma boca limpa. Isso é a importância da UTI? Zero. O hospital não entende dessa maneira. Nenhum hospital vai entender. O hospital público, gestão, ele quer saber, ó, de 1.000, nós atendemos 1.000 pacientes na UTI, foi feita a implementação de um protocolo de cuidados orais, de higienização básica. Capacitamos aí todos os 5.000, 20.000 técnicos de enfermagem do Distrito Federal. Cara, isso aí, dá uma ideia aqui, já que você está no Conselho Regional, por que não criarmos um curso básico de dicas, de orientações de cuidados orais para paciente na UTI, mas não para odontologia, para tipo CRODF, Corém, ó, casou, a união que está aí. Isso é um grande diferencial, com certificação, não sei como é que pode se pensar nisso. A gente conta com a tua ajuda. Não, com nossa, com todos nós, Sim, mas você está entendendo? Porque é pensar. algo que, exemplo, a gente vai exigir um cuidado de um paciente desse para qualquer profissional da saúde, e ele não sabe cuidar, ele não cuida da saúde bucal dele. Exato. Entendeu? Se a gente pegar, ele não sabe a importância dos cuidados orais. Né? E dentro não só na prática, na parte clínica, mas a gente pensando na questão pesquisa, né? Quando a gente vai para o meu doutorado, a gente avaliou o conhecimento dos profissionais e a condição oral dos pacientes. O que a gente observou? Não existe um protocolo, não existe uma diretriz, não existe uma orientação em relação aos cuidados orais de pacientes na UTI em Brasília. O que acontece? Cada hospital, cada um faz do seu jeito. Então você não tem evidência, você não tem uma credibilidade. Quando você vai mostrar isso para um sistema hospitalar, vai falar, não, fulano faz assim, faz assim. Não existe um protocolo. O que a gente observa hoje? Os principais problemas orais do paciente internado em unidade de terapia intensiva. A presença da saburra lingual, o biofilme acumulado, a deficiência de higienização, a rotina, a frequência, o material utilizado. Então a gente vai puxando, entendeu, professor Ricardo? Muita coisa que não é só o dente. Pô, vai ter um foco de infecção? Vai ter que extrair, vai ter que resolver. Mas é o básico, sabe? É o arroz com feijão, que é a prevenção. Mais atrás ainda. Isso. Se a gente tiver uma assistência dessa, acabou. Alexandre, como que você vê isso ser levado para o país de uma maneira, né, total? Porque a gente ainda tem uma condição melhor em Brasília. Sim. Nós temos uma lei aqui, já no Brasil, a gente não conseguiu aprovar essa lei. Então, como que a gente pode ver essa implementação? O que eu penso, assim, professor? Acompanho, né? Apesar de ter uma trajetória aí de 11 anos dedicados a ambiente hospitalar e UTI, e aí deixo aqui também, não é né, é aquela coisa assim, eu nunca fui acionado por ninguém ou por nada. Né? Mesmo com livro, com artigos, com orientações, com nada, com reconhecimento. É engraçado, a gente tem um reconhecimento mais fora do que dentro. Nunca foi, pô, o que você acha disso? Né? Igual a gente teve a oportunidade de ir na Câmara aqui para poder defender, né, a odontologia hospitalar na época. O que a gente observa é que em âmbito nacional a gente tem realidades completamente diferentes. Você pegar uma região norte, talvez, quantos hospitais tem lá? Quantos são públicos, quantos são privados? Região sul, então a gente tem uma disparidade nacional em que isso depende de governo federal, né, governo municipal, estadual, porque é o seguinte, se o governador do Distrito Federal ou a entidade do Distrito Federal não valorizar a odontologia dentro dos hospitais, isso não acontece aqui. Se o prefeito em que tem um hospital lá não valorizar que precisa ter um cirurgião dentista ali, não vai ter isso. Então a gente tem, é muito complicado. O que eu penso é que existem vários profissionais referências no Brasil como um todo, profissionais competentes, profissionais habilitados, só que o que talvez, olhando de fora, tá? O
que talvez, não vou dizer a odontologia falhou, mas como é que a gente propõe uma lei sem saber a realidade do nosso país? É muito complicado isso, porque como é que eu vou propor algo se eu pegar estudos nos Estados Unidos, na Noruega, na China, no que for, diferente. Mostraram que temos esse problema, acúmulo de biofilme, excelente. O que vai gerar credibilidade nacional é a gente falar assim, nós temos tantos estudos e pesquisas no Brasil, do sul, do norte, nordeste, mostrando que no norte a realidade é essa, no sul é essa, no centro-oeste é essa. Pronto, esse é o panorama da saúde bucal ou dos problemas orais de pacientes críticos. E aí sim eu vou chegar para um membro, né, ou um líder, né, da comunidade, no caso, seja um prefeito, um deputado, né, ou quiçá o nosso presidente, ou, né, que a gente possa ter acesso, o ministro da saúde, exatamente. Coordenador de saúde bucal. Não seria muito mais fácil de ser realizado vindo de dentro do Ministério da Saúde? Sim, só que aí isso depende também de um porque olhar... ele está inserido em todos os estados. Só que a gente precisa saber se a política interna do Ministério da Saúde, seja da coordenadora de saúde bucal, ou do coordenador, ou do sistema, será que existe uma câmara técnica específica dentro do Ministério da Saúde que tem odontologia, que tem lá odontologia? É importante nesse momento, né, de pandemia, por exemplo. Né? Fundamental. Sim, a gente viu reportagens em nível nacional sendo divulgadas, reportagens em Brasília também mostrando essa importância de ter um profissional da odontologia nos hospitais. Mas se a gente fala, é importante o dentista antes e depois, não tem evidência. E aí eu vou para o lado de pesquisador e clínico. A gente só pode falar que 1 mais 1 depois que a gente provar. Precisa de estudos epidemiológicos. Então, por exemplo, o nosso pós-doutorado foi justamente sobre isso. Foi um estudo, a gente avaliou justamente qual é a realidade da saúde bucal de pacientes aqui em Brasília. O que a gente encontrou? Os mesmos problemas que eu encontrei em 2015 no doutorado. Isso mantém. Você está entendendo? Porque é difícil. Um paciente não consciente, um paciente entubado, um paciente que não responde, ele pede os controles voluntários. Então, você ter acesso à cavidade oral é difícil para um técnico de enfermagem, é difícil para o próprio cirurgião dentista, é difícil para todo mundo. Então, precisa de técnicas para isso. Então, o que a gente observa é que temos, hoje, uma realidade que profissionais estão publicando, estão pesquisando, estão divulgando. Porque quando a gente fala, vamos divulgar em rede social, legal. Só que isso não tem evidência. Quando você leva isso para um ministério, só que é outra coisa ainda. Quando a gente pensa no ministério, a gente tem que pensar ou na alteração de promoção de saúde bucal na realidade, qual o custo disso para o governo? Porque não adianta eu falar, é importante ter o dentista na UTI. E foi essa justificativa colocada para o Ministério da Saúde. Como é que eu vou contratar um dentista para cada hospital? É o custo, lógico. Nós estamos numa gestão. A gente tem que pensar em gestão macro. Quanto é que um dentista por mês aqui? 10 moedas, tá, beleza. O governo tem condições disso? O município? Eu vou tirar esses 10 da onde? A própria UTI não é o principal custo de um hospital? Essa movimentação, tirar os pacientes, conseguir melhorar a condição dos pacientes para eles saírem mais cedo da UTI, não seria uma razão suficiente? Excelente. Isso a gente pensar no contexto público. No privado, o que um convênio quer? Que você fique 2 dias ou 20? Entendi. O plano de saúde quer o quê? No sistema público, que é importante. Porque quando a gente pensa em lei, né, é a questão pública. Né? A gente não pode pensar no sistema privado. Exato. Então, quando a gente pensa a lei, Distrito Federal, hospital, excelente, dentista na UTI, diminuição de PAB, missão cumprida. Quando a gente pensa no lado plano de saúde, poxa, a maioria dos pacientes hoje internados na UTI são pacientes idosos. Quanto é que custa hoje um valor mínimo de um plano de saúde de um idoso? É 3 vezes, 4 vezes o valor de uma pessoa mais jovem. Se o paciente fica 1 dia, 2, 3, 4, 5, a média é isso, mas se ele fica 15, no momento desse de pandemia, são 30 dias, 25 dias no hospital. Eu quero que ele saia? Não. Isso está gerando, querendo ou não, para a operadora, né, uma capitalização. Né? Então
são alguns valores que as operadoras de planos de saúde, eles não entendem que a odontologia é importante. A única coisa validada pela ANS na odontologia é a laser terapia para mucosite oral, tratamento de mucosite oral. Se você for fazer uma adequação do meio oral, não existe isso na ANS. Não existe uma ação preventiva. Então a gente tem que mudar o quê? Pô, é a ANS. Como é que a gente se comunica com esse pessoal? Será que não tem como fazer um pacote básico do sistema público? Como é que a gente vai acontecer esse repasse? Né? Seja para os hospitais públicos, hospitais universitários, hospitais privados, né? Entidades, não sei. Será que tem um fundo? Pode criar um fundo para isso? Então essa visão que falta às vezes no dentista, né, de gestão. Falta sair do mocho, ir para a cadeira e fazer a gestão. E é isso que a gente tem visto. E é difícil, né? E é difícil, porque fala assim, fazer... Não é difícil, porque a cada dia isso vai mudando. E você vai pegando, né, vai aprendendo, você vai assimilando, porque eu penso o seguinte, o cirurgião dentista ele tem a capacidade de ser multifacetado. O cirurgião dentista que ele é único, ele vai morrer ali, vai começar a morrer ali. O profissional que tem capacidade clínica, capacidade educacional, capacidade gestora, capacidade de pesquisa, capacidade política, capacidade... não sei. Então a odontologia ela tem muitos valores. E quando a gente consegue ter profissionais ou pessoas que têm essas experiências, isso é muito bom. Porque não adianta você chegar para o gestor e falar assim, preciso contratar 1000 dentistas. E ele, como gestor, vai falar assim, e o custo disso? Agora, quando você tem a experiência de falar, não, o custo ele vai envolver isso, os problemas isso, nós vamos diminuir o valor disso, nós vamos diminuir isso, aí a gente começa a ter um diálogo de gestão pública, gestão privada, da gestão da organização da odontologia nesse sistema. Porque o gestor ele não enxerga atendimento, ele enxerga número. Só que quando você tem o cara que atende e o cara que faz o número, você consegue ter uma ideia. Exatamente. Mais ou menos isso. Né? Como é que eu vou conversar com um deputado ou uma deputada sobre um problema ou um projeto? Eu preciso ter argumentos. Não, é importante o dentista. Mas qual é o argumento disso? Não, porque vai causar pneumonia. Qual é o argumento disso? Não, tem um estudo lá na Etiópia que falaram isso. Beleza, tem um estudo no Brasil. Ponto. Bom. Tem um estudo em Brasília. Sim. Entendeu? Então, são essas coisinhas que a gente fala. Tem um estudo, tem um custo, precisamos desses profissionais. Precisa contratar 20.000 dentistas agora? Não. Por que não contrata um número X que vai dar assistência para a comunidade? Né? E hoje a gente sabe que tem muitos profissionais que têm a habilidade de atender no hospital e não tem a habilidade de estar nessa cadeira odontológica. E a gente tem um profissional que tem a habilidade de estar na cadeira odontológica e não tem habilidade no hospital. E a gente tem um profissional que tem as duas habilidades. E são esses caras que a gente tem que buscar. E são esses caras que nós temos que formar, né? Sim, sim. E compete quem é professor e quem é gestor enxergar isso. Pô, bom, dedicado, aluno bom, faça o curso, se qualifique, se capacite. Né? Então a gente precisa ter esse feeling. E esse feeling a gente não cria em um dia para o outro. São anos. Sim. É experiência, não tem jeito. Fala, Alexandre, apesar de ser um jovem idoso, né? Eu falo que eu sou um jovem idoso. A gente entende que essa corrida aí são 19 anos vivendo isso. Lidando com grupos especiais, lidando com a deficiência, lidando com o envelhecimento, especializações, o caminho, tudo eu só fiz isso. Se me perguntar o que faz na dentística, desculpa, eu conheço 1 milhão de pessoas. O que faz na periodontia? Apesar de ser periodontista, eu vou caminhar pelos caminhos do lado sistêmico. O pério interfere na condição sistêmica. Orto, meu Deus do céu, eu não sei nem como é que... Está entendendo? Então, a gente precisa ter esse olhar. E o profissional que vai estar lidando com pessoas com deficiência, grupos especiais, os idosos e na odontologia hospitalar, ele precisa ter uma visão ampla. Ele precisa ser um bom clínico geral. Eu penso o seguinte, para ser um cirurgião dentista em um hospital, seja um bom clínico geral. Bom clínico geral. Você vai
vai ter que fazer da biópsia ao drenar um abscesso. Pensaria dessa maneira. Alexandre, foi um prazer ter você aqui, te agradecer por essa entrevista. E foi hoje o nosso programa Odontologia para Todos. O Panorama, experiência além da notícia.